não é, desse terrorismo mesmo, dessa noite que marcou, não é, a Zona Sul aqui de São Paulo, o Morumbi, a Avenida Giovanni Gronchi e também ali a Paraisópolis, né? Ontem a gente acompanhando com muita aflição as imagens, né, do Brasil Urgente aqui da Band, a reportagem toda mobilizada ali e que viveu momentos de tensão. Viveu momentos de tensão mesmo, apuros, Motolink da Band, a nossa reportagem, a gente vai até agora trazer também ao vivo, né, todos os nossos repórteres para falar e contar o que eles viveram ontem na noite de quinta-feira aqui em São Paulo. Mas você sabe, Sabino, que a gente podia até lançar juntos aqui no Manhã Bandeirantes, né, levantar essa bandeira, essa campanha, né, de contra a criminalidade, não é? O que está acontecendo na cidade de São Paulo precisa parar, precisa acabar. Estamos fartos. A impunidade, a gente noticiando aqui. Ô Sabino, dá uma coisa ruim na gente, né? De você ver que os bandidos no dia seguinte, em horas, já estão soltos, já estão por aí. Aliás, Já estão soltos. 3 bandidos presos ontem nos atos de Paraisópolis estão passando nesse momento por uma audiência de custódia. E é bom que a gente saiba depois qual é o resultado dessa audiência de custódia para saber se a justiça não vai soltá-los, porque são bandidos perigosos que estiveram na liderança ontem do movimento. A população tá cansada, né, da impunidade e a gente precisa mesmo reverter o mais rápido possível essa situação, porque ontem eu não estava, né, como você, ali em loco, no local, mas acompanhando pela televisão, pelo Brasil Urgente, pela Band, não é? E parecia que estávamos numa outra cidade, num outro país, em países que têm conflitos, né? Um monte de rua fechada, interditada, com barricada, com fogo, com pneu queimado, impedindo ali a passagem das pessoas, carros sendo atacados, pedrada. A gente vai agora já, Sabino, com o Luiz Felipe Nunes, porque o Luiz Felipe Nunes está acompanhando de perto o day after, o dia seguinte, não é? É claro que agora a segurança foi reforçada ali na região de Paraisópolis, depois do quebra-quebra, da confusão, desses ataques que a gente acompanhou ontem, não é? Mas também tem uma coletiva de imprensa marcada para hoje e o Luiz Felipe Nunes já está posicionado aqui. Muito bom dia, Luiz, bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Ô Luiz, bom dia. Eu passei agora há pouco aí na Avenida Giovanni Gronchi, havia uma grande mesmo, nunca tinha havido nada parecido na Giovanni Gronchi, de policiais parando motocicletas, é isso? É isso, bom dia Sabino, Danilo, bom dia para todo mundo que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. A Avenida Giovanni Gronchi agora já tomada por muitos policiais militares, tropa de choque e também a cavalaria. Desde o início da manhã já havia mobilização de alguns policiais militares, até para fazer um estudo da área, e agora o que deve acontecer, de acordo com fontes que a gente escuta aqui no 89º Distrito Policial de São Paulo, é que uma nova incursão pode acontecer por parte destes policiais, por isso toda esta mobilização que quem passa agora na Avenida Giovanni Gronchi consegue perceber. Tem uma questão também para quem passa em um outro ponto da cidade, que é o outro lado da favela de Paraisópolis, tem uma dificuldade para pegar ônibus, porque a SP Trans já confirmou para a gente que tem 4 linhas afetadas, passando o serviço para os nossos ouvintes que dependem dessas linhas. São a 704010 Paraisópolis Pinheiros, a 511910 Terminal Capelinha, a 647A10 Valo Velho Pinheiros e a 647P10 Coab Adventista Terminal Pinheiros. Por isso, o morador e também as pessoas que passam por aqui hoje ainda conseguem ver esses desdobramentos. E vocês falavam sobre a noite de caos, além do fato de que as equipes da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foram atacadas aqui no 89º Distrito Policial. Tem 2 veículos também que sofreram com a atuação desses vândalos, que passaram por pontos onde havia incêndio e também houve o apedrejamento destes veículos. Eu estou em frente a um veículo que é de cor prata, ele é um sedã que foi atingido, tem o retrovisor muito prejudicado, os lados deste carro inteiramente arranhados e também com muitos sinais de que foram chutados e também socados. Os vidros muito prejudicados, os vidros dianteiros foram todos embora. O que a gente vê dentro deste carro são apenas os estilhaços e também no para-brisas. O para-brisas ficou por pouco. Existe apenas um resquício do que já foi este veículo, que tem a parte traseira e também a parte dianteira
muito tomadas também pela ação destes criminosos. O carro apenas um resto do que já foi e outro veículo também por aqui. Este veículo que eu acabei de mostrar, o morador da favela de Paraisópolis, que é proprietário deste carro, que estava dentro deste carro ontem às 7 horas e 30 minutos, quando foi atacado, cercado por pelo menos outras 6 pessoas. Ele passou por aqui agora, ele fez já um boletim de ocorrência, está fazendo neste exato momento, e ele conversou com a nossa reportagem, pediu para que a gente modificasse a voz dele, não falasse o nome dele, porque ele tem medo da criminalidade, medo de que ele possa sofrer alguma retaliação, mas a gente tem o relato dele e o nosso ouvinte escuta agora com a voz modificada para a gente não dar nome também para esse sujeito. Vamos escutar agora o relato dele. Depois de um dia de trabalho exaustivo, eu estava a 4 metros para chegar na minha casa. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí foi quando me tiraram de dentro do carro, mas nessa hora eu quis tirar as barreiras que tinham ali para entrar em casa, né? Aí nesse momento, eram 2, viraram 4, depois 6, depois moto. E quando eu fui tirar, eles queriam meu celular, queriam tudo. Tiraram todo o meu material de trabalho de dentro do carro. É algo que é assustador. Até a hora que chegou o helicóptero da polícia por cima, né? Colocou uma luz, um foco muito forte e intimidou essa galera que começou a fugir. Situação, então, agora na região do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo, nas proximidades da favela de Paraisópolis. Esses veículos que foram atingidos também, os moradores sentindo a dificuldade da convivência nesta localização após esses criminosos cometerem esses atos. Tudo começou horas depois de a Polícia Militar fazer uma operação contra traficantes e um destes traficantes faleceu. Já tinha pelo menos 2 passagens pela Fundação Casa, além de outras passagens já quando esteve na maioridade. Outros 3 criminosos foram presos. O Sabino muito bem disse, a gente acompanha de perto a situação dessas pessoas, enquanto a gente fala por aqui. E a situação complicada para esses sujeitos que agora passam por uma audiência de custódia, complicada, na verdade, para os moradores aqui da favela de Paraisópolis. Situação aqui, e 2 pessoas faleceram, um desses criminosos no período da tarde e uma pessoa que foi atingida por disparos em confronto com a polícia já durante os atos de vandalismo. Um policial militar também foi baleado e esse policial recebeu atendimento, sabe, né, Danilo? Obrigado às informações aí do Luiz Felipe Nunes. Chega, isso aí tem que acabar, né? Essa violência aí, essa barbaridade, repercussão imediata aqui com a nossa audiência também. Nem passamos, né, o número do nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756. Tô acompanhando aqui as mensagens no YouTube, não é? E aí a coletiva de imprensa marcada para hoje, logo mais, às 11 horas da manhã, no quartel-general da PM, para falar sobre essa ação realizada em Paraisópolis, né, que terminou com essa confusão toda. Com gente morta ali, os carros, né, todos vandalizados, queimados, destruídos, né? É evidente, né, Sabina? Tem ouvintes aqui, eu tô acompanhando a manifestação de todo mundo, e todo mundo tem a liberdade aqui de dizer, e a gente também, não é? Mas falam, né, do programa do Smart Sampa, a gente elogia, a gente dá créditos, né? A gente reconhece, mas fato é que um programa ali sozinho, ele precisa ter outras ações também, né? Combinadas. É um conjunto, uma somatória ali de fatores para acabar. Chega dessa violência, dessa impunidade, medidas precisam ser tomadas o quanto antes, né? O que a gente vê de arrastão, de moto, de motoqueiro que consegue ali tampar a placa da moto e sair por aí, fugindo, né? As bicicletas, tá muito difícil. Tá muito difícil. Outro dia até compartilhei com você, né, Sabino, uma reportagem, uma matéria que dizia que o número de assaltos na Avenida Paulista caiu. Claro que caiu. Reforçaram a segurança na Avenida Paulista. Hoje você anda durante todo ali aquele trajeto da Avenida Paulista, na extensão da Avenida Paulista, policiais ali, né, ao longo de todo o trecho. Agora, aumentou, Sabino, no entorno. Aumentou no entorno, por quê? Porque concentraram ali todo o efetivo na Avenida Paulista e nas ruas adjacentes, paralelas, no bairro, no entorno, aumentou o número de furtos e da criminalidade, né? Então isso precisa acabar, essa violência chega. Obrigado ao Luiz Felipe Nunes, que está em cima da coletiva de imprensa e logo volta aqui no Manhã Bandeirantes, né?